E se a pessoa que você jurou proteger fosse a única coisa impedindo você de ser feliz novamente? Quando o coração de um pai começa a se abrir, até o sorriso mais inocente pode esconder o plano perfeito para destruir o novo amor. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A manhã chegava fria à mansão dos Alvarenga. Caio observava pela janela do escritório, os olhos fixos no jardim onde sua falecida esposa costumava tomar café. 3 anos haviam passado, mas a dor ainda pulsava como ferida aberta. Aos 32 anos, era um homem preso entre 2 mundos: o império empresarial que construiu e o vazio emocional que o consumia. O interfone tocou. Era Dona Marta, a governanta. Senhor Caio, a nova faxineira chegou. Quer conhecê-la? Ele suspirou. Mais uma. As últimas 4 não haviam durado 1 mês. Bia e Paulinho tinham um talento especial para afugentar qualquer mulher que cruzasse o portão da mansão. Mande ela subir. Priscila entrou no escritório com passos hesitantes, segurando a alça da bolsa como se fosse um escudo. Aos 26 anos, seus olhos castanhos carregavam uma determinação que contrastava com a timidez do sorriso. O uniforme simples não escondia a dignidade com que se apresentava. Bom dia, Sr. Alvarenga. Sou Priscila Santos. Caio ergueu os olhos dos papéis e, por um instante, algo mudou. Não era a beleza comum que o impressionava nas mulheres de seu círculo social. Era diferente. Havia sinceridade naquele olhar, uma pureza que ele não via há muito tempo. Dona Marta explicou suas responsabilidades. Sim, senhor. Limpeza geral da casa, organização dos quartos e apoio na cozinha quando necessário. Meus filhos são complicados. Caio escolheu as palavras com cuidado. Perderam a mãe muito jovens. São protetores demais com relação a mim. Entendo perfeitamente, senhor. Priscila respirou fundo. Perdi meu pai aos 15 anos. Sei o que é carregar essa dor. O comentário pegou Caio desprevenido. Ele acenou, dispensando-a antes que a conversa se aprofundasse em território perigoso. Nos andares superiores, 2 pares de olhos observavam tudo pela fresta da porta. Bia, de 7 anos, sussurrou para o irmão mais novo. Paulinho, ela parece legal demais. Papai vai gostar dela. Então temos que fazer ela ir embora rápido. O menino de 5 anos cruzou os bracinhos. Ninguém vai ocupar o lugar da mamãe. Ninguém. As primeiras 2 semanas transcorreram em falsa calmaria. Priscila trabalhava com dedicação silenciosa, evitando ao máximo cruzar com Caio nos corredores da mansão. Mas era impossível não notar a tristeza que habitava aquela casa. Os retratos da falecida esposa estavam por toda parte, santuários de uma memória que se recusava a descansar. Numa tarde de quinta-feira, enquanto limpava a biblioteca, Priscila encontrou uma foto escondida entre os livros. Seu coração disparou. Era Beatriz Alvarenga, na inauguração da ONG Mãos que Acolhem, projeto social onde ela mesma havia sido voluntária anos atrás. Priscila lembrava perfeitamente daquela mulher elegante que distribuía cestas básicas com um sorriso genuíno. Você a conheceu? A voz de Caio a fez pular de susto. Ele estava apoiado no batente da porta, observando-a com intensidade. Eu fui voluntária em um projeto que ela apoiava, mas nunca conversamos diretamente. Priscila devolveu a foto com cuidado. Ela era uma pessoa incrível. Podia-se ver nos olhos dela. Caio aproximou-se pegando a fotografia com reverência. Beatriz tinha o dom de enxergar as pessoas além das aparências. Sua voz embargou. Ela diria que estou desperdiçando minha vida preso neste luto. Não é desperdiçar, Sr. Alvarenga. É processar. A dor precisa do seu tempo. Caio. Ele a encarou. Pode me chamar de Caio quando estivermos sozinhos. O momento foi interrompido por um estrondo no andar de cima, seguido de gritaria infantil. Caio correu escada acima, com Priscila logo atrás. No quarto de Bia, tinta vermelha escorria pelas paredes brancas, formando um contraste grotesco com os desenhos infantis. Foi ela, foi a Priscila que fez isso. Bia apontava acusadoramente, lágrimas falsas escorrendo pelo rosto. Ela entrou aqui e estragou tudo. Mentira,
Paulinho completou a encenação. Eu vi. Ela disse que ia fazer a gente sofrer. Priscila empalideceu. Senhor. Caio. Eu estava na biblioteca esse tempo todo. Você me viu lá. Caio olhou para os filhos, depois para Priscila, dividido entre a razão e a emoção. As crianças nunca haviam mentido para ele antes. Ou haviam? Priscila, por favor, se retire. Preciso conversar com meus filhos. Ela saiu com dignidade, mas Caio não deixou de notar as lágrimas que ela continha. Quando a porta se fechou, ele se ajoelhou diante das crianças. Olhem nos meus olhos e me digam a verdade. Vocês fizeram isso? Bia e Paulinho trocaram olhares rápidos. Eram bons atores, mas não perfeitos. Papai, a mamãe não ia gostar dela aqui, Bia murmurou. A gente viu como você olha para ela. É diferente. Ninguém vai ocupar o lugar da mamãe, Paulinho completou, a voz trêmula de emoção real agora. Caio os abraçou, mas uma semente de dúvida havia sido plantada. Seus filhos estariam dispostos a mentir para proteger a memória da mãe? Naquela noite, em seu quarto modesto nos fundos da mansão, Priscila abriu o notebook antigo e verificou o saldo da conta bancária. Faltavam apenas R$ 8.000 para completar a mensalidade da faculdade de pedagogia que havia trancado 2 anos atrás. Aquele emprego era sua única chance de voltar a estudar, de construir um futuro melhor. Mas havia algo mais perturbador a considerar. O telefone tocou. Priscila, sou eu, Sabrina Monteiro. O nome fez seu sangue gelar. Sabrina era conhecida nos círculos sociais como a última namorada de Caio, expulsa pelas crianças após 6 meses de relacionamento. Como conseguiu meu número? Tenho meus contatos, querida. Quero te dar um conselho de amiga. Saia dessa casa enquanto pode. As crianças vão destruir você, assim como fizeram comigo. Por que está me ligando? Porque sei reconhecer uma boa pessoa quando vejo. A voz de Sabrina era mel envenenado. E odeio ver Caio desperdiçar sua vida com alguém inapropriado. Priscila desligou, o coração acelerado. Havia mais acontecendo naquela mansão do que apenas o luto de 2 crianças. A semana seguinte trouxe uma tensão silenciosa que pairava sobre a mansão como névoa densa. Priscila mantinha-se profissional, cumprindo suas tarefas com eficiência mecânica, evitando qualquer contato além do necessário com Caio. Mas ele não conseguia parar de observá-la, seus movimentos discretos, a forma como tratava cada objeto da casa com respeito, como se entendesse que por trás daqueles móveis caros havia memórias preciosas. Numa manhã de segunda-feira, Caio a encontrou no jardim de inverno, regando as orquídeas que Beatriz tanto amava. Ela cantarolava baixinho, uma melodia suave que ele reconheceu imediatamente. Era a música favorita de sua falecida esposa. Como você conhece essa canção? A voz de Caio saiu mais áspera que pretendia. Priscila se virou, assustada, quase derrubando o regador. Desculpe, Beatriz sempre colocava essa música na ONG quando estávamos separando as doações. Ficou na minha memória. Ela baixou os olhos. Não quis desrespeitar. Não desrespeitou. Caio aproximou-se parando a poucos centímetros dela. É só que faz 3 anos desde que ouvi alguém cantar isso. Pensei que fosse uma música obscura que só ela conhecia. O ar entre eles mudou. Priscila podia sentir o calor emanando do corpo dele, o cheiro amadeirado de seu perfume. Caio estendeu a mão como se fosse tocar seu rosto, mas recuou no último segundo, os dedos tremendo ligeiramente. Priscila, eu preciso saber. O que aconteceu no quarto da Bia? Você realmente não teve nada a ver com aquilo? Olhe nos meus olhos, Caio. Ela ergueu o queixo com dignidade. Eu jamais machucaria uma criança, muito menos crianças que estão processando uma perda tão grande. Ele acreditou. Não havia como não acreditar naquela sinceridade crua. Eu sei, desculpe ter duvidado. Caio respirou fundo. Meus filhos estão perdidos. E eu não sei como ajudá-los sem perder a mim mesmo no processo. Você não está perdido. Priscila arriscou tocar seu braço levemente. Está apenas aprendendo a navegar num oceano sem mapa. É diferente. Antes que Caio pudesse responder, uma voz infantil cortou o momento. Papai, a vovó está no telefone.
Paulinho observava os dois da porta, os olhinhos estreitados em desconfiança. Caio se afastou imediatamente, mas o estrago estava feito. O menino havia visto a proximidade, a intimidade daquele quase toque. Naquela tarde, enquanto Caio estava em reunião no escritório, Bia e Paulinho se reuniram no quarto dele como generais, planejando uma guerra. Ele está gostando dela de verdade, Paulinho. Vi do jeito que ele olhou para ela. Bia mordia o lábio, ansiosa. A gente precisa fazer algo maior. O telefone da menina vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Crianças inteligentes como vocês merecem um pai que não as traia com uma empregada qualquer. Querem uma ideia infalível? Bia mostrou a tela para o irmão. Era Sabrina. Ela havia conseguido o número pela agenda de contatos de Caio, mantida desde o namoro. O que ela quer? Paulinho franziu a testa. Ajudar a gente. Bia digitou rapidamente. O que você sugere? A resposta veio em segundos. Façam a Priscila parecer interesseira. Esconda dinheiro e joias nos pertences dela. Quando seu pai descobrir, ele vai mandá-la embora para sempre. As crianças trocaram olhares cúmplices. Era o plano perfeito. 2 dias depois, Priscila estava limpando o closet de Caio quando encontrou uma caixa de veludo azul escondida entre as gravatas. Seu coração disparou. Dentro havia um anel de diamantes impressionante. Certamente, uma herança de família. Ela fechou a caixa imediatamente, levando-a até o escritório. Caio, encontrei isto no seu closet. Achei melhor devolver pessoalmente. Ele ergueu os olhos dos documentos, surpreso com a interrupção. Quando viu o estojo, seu rosto mudou. Era da minha avó. Beatriz usava em ocasiões especiais. Pegou a caixa com reverência. Obrigado por trazer. Muitas pessoas teriam simplesmente guardado para si. Eu não sou muitas pessoas, Priscila respondeu suavemente. O momento foi quebrado por Bia, entrando no escritório como um furacão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Papai, minha pulseira de ouro da mamãe desapareceu. Aquela que ela me deu antes de... A menina soluçou dramaticamente. Só pode ter sido roubada. Caio empalideceu. Aquela pulseira era sagrada, o último presente físico de Beatriz para a filha. Quando você viu ela pela última vez? Ontem à noite, na minha caixinha de joias, e hoje, quando voltei da escola, não estava mais lá. Bia apontou para Priscila. Só ela entra no meu quarto para limpar. Bia, isso é uma acusação muito séria. Caio olhou para Priscila, que estava pálida como papel. Priscila, você entrou no quarto dela hoje? Entrei, sim. Fiz a limpeza de rotina entre 10 e 11 horas da manhã. Sua voz tremia, mas era firme. Mas não mexi em nenhuma joia, nem abri a caixinha. Ela está mentindo. Ela quer vender para pagar as coisas dela. Ouvi ela falando ao telefone sobre precisar de dinheiro. Bia estava convincente demais. Priscila sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era verdade que havia conversado com a coordenadora da faculdade sobre a mensalidade atrasada, mas tinha sido no seu quarto, com a porta fechada. Como Bia poderia ter ouvido? Caio, eu juro pela memória da minha mãe que não peguei nada. Priscila lutava para manter a compostura. Pode revistar meu quarto, minha bolsa, tudo. Papai, por favor, faça alguma coisa. A mamãe confiou em mim essa pulseira. Bia agarrou-se à perna do pai. Caio fechou os olhos, dividido entre a lógica e a emoção. Priscila havia acabado de devolver um anel muito mais valioso. Por que roubaria uma pulseira infantil? Mas sua filha estava desesperada, e ele não podia ignorar isso. Priscila, vou pedir à dona Marta que acompanhe você ao seu quarto. Precisamos verificar. A humilhação queimou no rosto de Priscila como ácido. Ela assentiu silenciosamente e seguiu dona Marta pelos corredores, cada passo pesando como chumbo. No quarto, permitiu que a governanta revistasse cada gaveta, cada canto, cada bolso de roupa. Não há nada aqui, Sr. Caio. Dona Marta ligou para o escritório. Tudo limpo. Mas quando Priscila abriu sua mochila para mostrar o conteúdo, algo brilhou entre os cadernos da faculdade. Era a pulseira de ouro. O tempo parou. Priscila caiu de joelhos, as mãos tremendo. Não. Eu não coloquei isso aí. Alguém plantou. Eu juro que não fui eu. Dona Marta a olhava com pena e decepção misturadas.
A notícia chegou a Caio em segundos. Ele subiu as escadas pesadamente, cada degrau uma sentença. Quando entrou no quarto e viu Priscila no chão, a pulseira ao lado dela como evidência condenatória, algo dentro dele se partiu. Priscila, sua voz estava morta. Você tem 30 minutos para arrumar suas coisas e deixar minha casa. Caio, por favor, me escute. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Eu não fiz isso. Alguém colocou na minha mochila. Alguém quer me incriminar. Chega. Ele não conseguia olhar para ela. A traição doía demais. Vou pagar o salário do mês completo, mas quero você fora daqui hoje. Priscila reuniu o que restava de sua dignidade, levantou-se e começou a arrumar suas poucas pertences. Cada peça de roupa que dobrava era acompanhada de uma lágrima silenciosa. Não chorava pela perda do emprego, mas pela perda de algo que nem havia começado, a possibilidade de um amor que havia além de sua condição social. Quando passou pela porta do escritório com sua mala, Caio estava de costas, olhando pela janela. Ela parou, reunindo coragem para as últimas palavras. Eu sei que você não acredita em mim agora, mas um dia, quando descobrir a verdade, espero que você possa perdoar a si mesmo por não ter confiado. Sua voz quebrou, porque eu já perdoei você. Ela saiu sem olhar para trás, mas na sombra da escada, Bia e Paulinho observavam tudo, vitoriosos. O plano havia funcionado perfeitamente. A ameaça estava eliminada. Ninguém mais tentaria ocupar o lugar da mamãe. Ou assim pensavam. Os dias seguintes, na mansão dos Alvarenga, eram de um silêncio ensurdecedor. Caio havia contratado outra faxineira, uma senhora de 60 anos que executava suas funções com competência impessoal. Mas algo havia mudado irreversivelmente. A casa parecia mais fria, mais vazia, como se Priscila tivesse levado consigo uma luz que ele nem sabia que existia. Bia e Paulinho esperavam que o pai voltasse ao normal, mas aconteceu o oposto. Caio tornara-se distante, mergulhado em trabalho obsessivo, evitando jantares em família e conversas antes de dormir. As crianças começavam a sentir o peso da vitória. Haviam recuperado a atenção exclusiva do pai, mas ao custo de perdê-lo emocionalmente. Papai mal olha pra gente agora, Paulinho murmurou para a irmã numa tarde chuvosa. Ele está triste o tempo todo. É só uma fase. Ele vai melhorar. Bia respondeu, mas sua voz carecia de convicção. Enquanto isso, Priscila havia voltado ao pequeno apartamento que dividia com a tia doente no subúrbio da cidade. O golpe da acusação falsa havia sido devastador não apenas emocionalmente, mas financeiramente. Sem o salário generoso de Caio, teria que adiar novamente o retorno à faculdade. Mas a dor maior não era essa. Era a lembrança do olhar de Caio quando ele pensou que ela o havia traído. Minha filha, você precisa se alimentar. Tia Rosa colocou um prato de sopa na mesa. Faz 3 dias que você mal come. Não consigo, tia. Cada vez que fecho os olhos vejo aquele momento, a decepção no rosto dele. Priscila abraçou os joelhos. O pior é que eu me apaixonei por ele. Como fui tão ingênua? Amor não escolhe hora nem lugar, criança. Mas você precisa seguir em frente. Amanhã tem aquela entrevista na escola municipal, lembra? Priscila assentiu sem entusiasmo. A vida continuava, mesmo quando o coração insistia em parar. Na mansão, Caio revisava os extratos bancários da última semana, quando algo chamou sua atenção. Havia uma transação estranha. R$ 500 transferidos de sua conta para um número desconhecido 3 dias antes da acusação contra Priscila. Ele não havia autorizado aquilo. Chamou seu gerente bancário imediatamente. Senhor Alvarenga, essa transferência foi feita pelo aplicativo do seu celular às 23h15. Tem até a confirmação biométrica. Mas Caio sabia que naquele horário estava dormindo. Seu celular ficava carregando no escritório durante a noite. Qualquer pessoa com acesso à casa poderia tê-lo usado. A suspeita começou a germinar como semente venenosa. Naquela noite, fingiu ir dormir cedo, mas permaneceu escondido no escritório, observando. Por volta das 22h, ouviu passos leves descendo a escada. Era Bia, carregando o celular dele com cuidado.
Caio seguiu-a silenciosamente até o quarto. Através da porta entreaberta, viu a filha digitando algo no aparelho. Antes que pudesse intervir, uma voz feminina veio do viva-voz. Bia, querida, conseguiu o dinheiro que pedi? Era Sabrina. Consegui, tia Sabrina. Transferi 500 igual você mandou. Mas por que você precisa tanto? Para ajudar a manter aquela Priscila longe do seu pai, meu amor. Essas coisas custam dinheiro. A voz de Sabrina era mel envenenado. Você fez direitinho com a pulseira também. Seu pai nem desconfiou. O sangue de Caio congelou. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava com clareza brutal. A pulseira, a tinta no quarto, os comentários estratégicos, tudo havia sido orquestrado. Ele abriu a porta com força. Bia deixou o celular cair, o rosto empalidecendo instantaneamente. Papai, eu posso explicar. Explique então. A voz de Caio saiu baixa, perigosamente controlada. Explique como você conspirou com Sabrina para destruir uma pessoa inocente. Explique como você usou a memória da sua mãe como arma. As lágrimas de Bia agora eram reais, nascidas do pânico e da culpa. Eu só queria que você não esquecesse a mamãe. Aquela mulher ia roubar você da gente. Ia ocupar o lugar dela. Lugar dela? Caio ajoelhou-se, segurando os ombros da filha com firmeza. Bia, ninguém pode ocupar o lugar da sua mãe. Ela está aqui. Tocou o próprio peito. E aqui. Tocou a testa da menina. Mas o amor não acaba. Ele se transforma. Sua mãe não iria querer que eu vivesse sozinho para sempre. Mas você ia amar ela mais do que ama a gente. Paulinho surgiu na porta, os olhos vermelhos. Ele havia escutado tudo. Venha aqui, filho. Caio abriu os braços para ambos. O coração não divide amor. Ele multiplica. Amar outra pessoa não significaria amar vocês menos. Vocês sempre serão minha prioridade. Sempre. Nós fizemos uma coisa muito feia, né, papai? Bia soluçou no ombro dele. Fizeram. E agora precisam aprender a consertar. Caio respirou fundo. Amanhã cedo vamos procurar Priscila. E vocês vão pedir desculpas pessoalmente. Não sei se ela vai perdoar, mas vocês devem isso a ela. E se ela não perdoar? Paulinho perguntou a voz pequena. Então vamos ter que aceitar. Algumas coisas que quebramos não podem ser consertadas, apenas nos ensinam a não quebrar de novo. Na manhã seguinte, Caio descobriu o endereço de Priscila através dos registros de contratação. O bairro era simples, as ruas estreitas, um contraste gritante com o mundo de luxo da mansão. Ele estacionou o carro importado, que chamava a atenção demais, e caminhou com Bia e Paulinho até o edifício de 3 andares. Priscila abriu a porta ainda de pijama, os olhos inchados de noites mal dormidas. Quando viu Caio e as crianças, seu rosto passou por uma sequência de emoções. Surpresa, dor, raiva contida. O que vocês querem aqui? Sua voz era gelo. Priscila, eu descobri a verdade, toda ela. Caio deu um passo à frente. Bia e Paulinho têm algo a dizer. As crianças se aproximaram cabisbaixas. Bia foi a primeira a falar, as palavras tropeçando entre soluços. Desculpa, Priscila. A gente mentiu. A gente colocou a pulseira na sua mochila, e a tinta no quarto também fomos nós. E a tia Sabrina ajudou a gente a fazer tudo isso porque ela quer voltar com o papai. Nós tivemos muito medo que você ficasse com o papai e ele esquecesse da nossa mamãe. Paulinho completou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Mas agora o papai explicou que amor não acaba e que a gente machucou você sem motivo. Priscila olhou para as crianças, depois para Caio. Parte dela queria bater a porta na cara deles, preservar o que restava de sua dignidade ferida. Mas outra parte, a parte que havia perdido o pai cedo demais, entendia a dor desesperada de 2 crianças tentando segurar os pedaços de um mundo destruído. Entrem. Ela abriu a porta relutantemente. O apartamento era minúsculo, mas impecavelmente limpo. Fotos da família decoravam as paredes, junto com certificados de cursos e trabalhos voluntários. Caio viu ali a vida inteira de Priscila exposta. Luta, dignidade, sonhos adiados, mas não abandonados. Priscila, não há palavras suficientes para o que fiz. Caio segurou as mãos dela,
que ela tentou retirar, mas ele não permitiu. Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter investigado antes de julgar. Deixei meu medo e minha dor nublarem meu julgamento. Você me humilhou, Caio. Me fez sentir como uma criminosa quando tudo que fiz foi meu trabalho e... Ela hesitou. E me apaixonar por você como uma idiota. Você não é idiota. Eu sou. Ele aproximou-se, os olhos brilhando. Sou idiota por não ter percebido antes o presente que tinha na minha casa. Sou idiota por ter deixado você ir embora. Sou idiota por não ter lutado pela única pessoa que trouxe luz de volta à minha vida. Caio, não complique mais as coisas. Priscila tentou se afastar, mas o espaço pequeno não permitia muita distância. Mesmo que você acredite em mim agora, nada mudou. Eu continuo sendo a faxineira. Você continua sendo o milionário. Seus filhos continuam me odiando. É impossível. Nós não odiamos você. Bia correu e abraçou a cintura de Priscila. A gente foi ruim porque estava com medo, mas você é legal e faz o papai sorrir de verdade. Priscila olhou para a menina, depois para Paulinho, que acenava timidamente, e finalmente para Caio. Ali, naquele apartamento apertado que cabia 3 vezes no closet dele, acontecia algo mais verdadeiro que qualquer romance de sua classe social. Eu preciso de tempo, Caio. Preciso processar tudo isso. Eu espero. Ele beijou sua testa suavemente. Vou esperar o tempo que for necessário. Mas há algo que preciso fazer primeiro. Caio saiu do apartamento de Priscila com uma missão clara: confrontar Sabrina e encerrar definitivamente aquele capítulo tóxico de sua vida. As gravações do celular de Bia eram prova suficiente da manipulação criminosa. Ele dirigiu direto para o condomínio de luxo onde ela morava. Os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Sabrina abriu a porta com um sorriso vitorioso que desapareceu ao ver a expressão no rosto dele. Caio, que surpresa maravilhosa! Finalmente percebeu que aquela... Cale a boca. A voz dele era aço cortante. Você manipulou meus filhos, crianças traumatizadas pela perda da mãe. Usou a dor deles como ferramenta para seus jogos doentios. O rosto de Sabrina empalideceu, mas ela tentou manter a pose. Eu não sei do que você está falando. As crianças agiram por conta própria, porque viram o perigo que aquela mulher representa para... Caio reproduziu a gravação. A voz de Sabrina preencheu o corredor. Cada palavra uma condenação. Quando o áudio terminou, o silêncio era sepulcral. Você tem 2 opções. Caio aproximou-se, cada palavra medida. Primeira, eu levo isso à polícia e você responde por manipulação de menores, extorsão e conspiração. Segunda, você desaparece da minha vida e da vida dos meus filhos permanentemente. Nunca mais entra em contato. Nunca mais pronuncia nossos nomes. Você não faria isso. Sabrina tentou tocar seu braço, mas ele recuou como se ela fosse venenosa. Pense no escândalo, sua reputação, a empresa. Minha reputação foi construída com trabalho honesto, a sua com mentiras e manipulação. Ele virou-se para sair. Escolha sabiamente. Você tem até amanhã para deixar a cidade, não me teste. Enquanto Caio lidava com as consequências da traição, Priscila enfrentava seus próprios demônios. Tia Rosa observava a sobrinha limpar obsessivamente a cozinha pela 3ª vez naquela tarde. Você vai acabar com o piso de tanto esfregar, menina. Preciso fazer alguma coisa, tia. Não consigo parar de pensar. Priscila largou o pano, sentando-se exausta. Ele disse que me ama, mas como posso acreditar depois de tudo? Ele não confiou em mim quando precisei. Ele é humano, Priscila. Cometeu um erro. Rosa sentou-se ao lado dela. A questão é, você consegue perdoar? Consegue recomeçar sabendo que ele pode duvidar de você de novo? Não sei, tia. Tenho tanto medo. As lágrimas finalmente vieram. Medo de não ser suficiente. Medo de que as crianças nunca me aceitem de verdade. Medo de que o mundo dele e o meu mundo sejam incompatíveis demais. O amor verdadeiro sempre tem medo, criança, mas também tem coragem. Rosa abraçou a sobrinha. Sua mãe sempre dizia, o coração corajoso não é o que nunca treme, é o que treme e mesmo assim escolhe amar.
3 dias depois, Priscila recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Marta. Menina, você precisa vir até a mansão hoje à noite. É importante. O Sr. Caio pediu. Dona Marta, eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, Priscila, confie em mim. Apenas venha. 19 horas. Priscila chegou à mansão com o coração na garganta, usando o único vestido decente que possuía. Quando as portas se abriram, ficou paralisada. O jardim de inverno estava transformado. Centenas de velas iluminavam o caminho, e as orquídeas que ela havia cuidado floresciam em cores vibrantes. No centro, Caio esperava, vestido com elegância simples, segurando um buquê de flores silvestres, não rosas caras, mas margaridas do campo, humildes e sinceras. Você veio. O alívio na voz dele era palpável. Dona Marta me convenceu. Priscila manteve distância, os braços cruzados defensivamente. O que é tudo isso, Caio? Isso é um pedido de desculpas adequado e uma promessa. Ele aproximou-se lentamente, como se ela fosse um pássaro prestes a voar. Priscila, passei os últimos dias pensando em tudo o que aconteceu, em como te tratei, em como deixei meu medo e minha dor me transformarem em alguém injusto. Caio, por favor, deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Quando Beatriz morreu, jurei que nunca mais amaria ninguém, que seria apenas pai, apenas empresário, que protegeria meu coração construindo muros tão altos que nada pudesse ultrapassá-los. E então você entrou na minha vida. Priscila sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Você não tentou derrubar meus muros, simplesmente existiu com tanta autenticidade, tanta bondade genuína, que os muros se tornaram irrelevantes. Caio estendeu a mão, e dessa vez ela aceitou. Você me mostrou que era possível sentir de novo, que meu coração não havia morrido com Beatriz, apenas estava dormindo. Mas você não confiou em mim quando precisou. A voz dela quebrou. Como podemos construir algo sobre essa rachadura? Não podemos. Ele surpreendeu-a com a honestidade brutal. Essa rachadura sempre vai existir, mas podemos preenchê-la com algo mais forte que a perfeição. Escolha consciente. Todos os dias vou escolher confiar em você. Vou escolher te defender. Vou escolher acreditar no melhor, não no pior. E seus filhos? Eles podem dizer que me aceitam agora, mas e quando a realidade bater? Quando virem você me beijando, me abraçando, me amando onde a mãe deles costumava estar? Venha comigo. Preciso te mostrar algo. Caio a guiou até a sala de estar, onde uma tela grande estava montada. Ele apertou play. Era um vídeo caseiro de Bia e Paulinho. Oi, Priscila. Bia começou claramente nervosa. A gente gravou isso porque o papai disse que você precisa saber a verdade. A verdade de verdade, não as mentiras que contamos. A mamãe era muito legal. Paulinho continuou. Ela fazia panquecas no café da manhã e sempre sabia quando a gente estava triste. E quando ela morreu, foi como se o sol parasse de brilhar. A gente ficou com tanto medo que o papai também fosse embora. Bia limpou lágrimas. Então, toda vez que uma mulher chegava perto dele, a gente fazia ela ir embora. Porque se ele não amasse ninguém, não teria motivo para nos deixar. Mas o papai explicou uma coisa. Paulinho olhou para fora da câmera, provavelmente para Caio. Ele disse que amor não é como pizza que acaba quando se divide. É como luz de vela que pode acender outras velas sem perder o brilho. Priscila, você é diferente das outras. Bia falou diretamente para a câmera agora. Você não tentou ser nossa nova mãe. Você só tentou ser nossa amiga. E a gente foi muito malvado com você por isso. Desculpa por ter sido ruim. Paulinho aproximou-se da lente. Se você quiser ser namorada do papai, tudo bem. A mamãe está no céu. Mas ela gostaria que ele fosse feliz. A vovó disse isso. E nós também queremos que ele seja feliz, Bia concluiu. Mesmo que seja difícil às vezes. A gente promete tentar. Promete mesmo. O vídeo terminou. Priscila estava chorando abertamente agora, anos de dor e esperança se misturando em lágrimas catárticas. Eles fizeram isso sozinhos. Caio limpou as lágrimas dela com o polegar. Estão em terapia agora, aprendendo a processar o luto de forma saudável. Não será fácil. Haverá recaídas,
Momentos difíceis, mas eles estão tentando. Eu estou tentando. Caio, eu tenho tanto medo. Priscila finalmente admitiu. Medo de não ser suficiente. De que um dia você olhe para mim e veja apenas a faxineira que se apaixonou acima de sua classe. Então me deixe tirar esse medo. Ele a puxou para mais perto, suas testas se tocando. Eu não vejo classes. Vejo coragem. Vejo uma mulher que trabalha 3 empregos para pagar faculdade e cuidar da tia doente. Vejo alguém que canta para flores e devolve joias que poderia facilmente roubar. Vejo a pessoa mais íntegra que já conheci. E quanto ao dinheiro? Você ia me oferecer aquilo antes, lembra? Para pagar minha faculdade. Eu não quero ser seu projeto de caridade. Você tem razão. Foi presunçoso da minha parte. Caio recuou ligeiramente. Mas e se não fosse caridade? E se fosse investimento? Estou abrindo uma fundação em nome de Beatriz focada em educação para mulheres em situação de vulnerabilidade. Preciso de alguém que entenda essa realidade para coordenar. Alguém com experiência real, não apenas teoria acadêmica. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo um propósito, com salário digno, benefícios e autonomia total. Você terminaria sua faculdade, trabalharia em algo que importa, e seria minha igual em todos os sentidos. Ele sorriu timidamente. E talvez, se você permitir, também sua namorada. Priscila riu entre lágrimas. Namorada? Você quer dizer namorado? Ah, sim. Os pronomes são complicados quando se está nervoso. Ele também riu, a tensão finalmente quebrando. Caio Alvarenga, você é impossível. Priscila o puxou pela gravata. Impossível, presunçoso e completamente irresistível. Então é um sim? É um vamos tentar, ela corrigiu. Devagar, com terapia familiar, com limites claros, com... Ele a beijou, silenciando todas as objeções racionais. Foi um beijo que continha pedidos de desculpas, promessas e esperanças. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Vamos tentar, Caio concordou, do jeito certo dessa vez. 6 meses depois, a mansão dos Alvarenga havia se transformado de mausoléu silencioso em lar vibrante. As mudanças eram sutis, mas profundas. Fotos novas nas paredes, mostrando sorrisos genuínos, risadas ecoando pelos corredores, a cozinha cheirando a comida caseira que Priscila insistia em preparar aos domingos. Mas o caminho até ali não havia sido pavimentado com rosas. Houve momentos difíceis, recaídas emocionais e conversas dolorosas que testaram os limites do amor recém-construído. Priscila acordou naquela manhã de sábado com um nó no estômago. Era o aniversário de Beatriz. O primeiro desde que ela e Caio assumiram publicamente o relacionamento. Desceu para a cozinha e encontrou Bia sentada sozinha à mesa, olhando fixamente para uma foto da mãe. Bom dia, Bia. Priscila manteve o tom leve, mas cuidadoso. Quer panquecas? Minha mãe fazia panquecas melhores que as suas. A resposta veio cortante, projetada para ferir. Priscila respirou fundo, lembrando das sessões de terapia familiar. Tenho certeza que sim. Você pode me ensinar a receita dela? Bia ergueu os olhos, surpresa pela resposta. Esperava uma batalha, não uma ponte. Você quer aprender? Quero aprender tudo sobre sua mãe. Priscila sentou-se ao lado dela. Porque ela foi importante para você, para seu pai e para o mundo. E por que não estou aqui para substituí-la, mas para honrá-la continuando o trabalho que ela começou? A terapeuta mandou você dizer isso? Bia perguntou, desconfiada, mas curiosa. Não. Meu coração mandou. Priscila tocou suavemente a mão da menina. Bia, sei que hoje é um dia difícil. Podemos fazer algo especial em memória dela? A menina hesitou, então assentiu lentamente. Papai sempre leva a gente ao cemitério. Levamos flores e contamos histórias sobre ela. Você pode ir com a gente? Só se você quiser que eu vá. Eu quero. Bia surpreendeu a si mesma com a resposta. Mas não fique do lado do papai. Fique do meu lado. Combinado. Horas depois, no cemitério,
Caio observava Priscila e Bia juntas ao pé do túmulo de Beatriz. Priscila segurava a mão da menina enquanto ela colocava margaridas brancas, as flores favoritas da mãe, no vaso de mármore. Paulinho estava ao seu outro lado, segurando um desenho que havia feito. Mamãe trouxe alguém para você conhecer. Bia falou para a lápide com naturalidade que só crianças possuem ao lidar com a morte. Ela se chama Priscila e está ajudando o papai a sorrir de novo. Você não precisa se preocupar com ele mais. A gente está cuidando. Caio sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Priscila se ajoelhou ao lado das crianças. Beatriz, sei que você não me conhece, mas conheci seu trabalho. Vi o tanto de vidas que você tocou, incluindo a minha. Ela falou suavemente. Prometo cuidar deles. Não do seu jeito, porque ninguém pode fazer isso, mas do meu jeito, com todo o amor que tenho. Obrigada por ter criado pessoas tão incríveis. Quando voltaram para o carro, algo havia mudado sutilmente. Bia pegou a mão de Priscila voluntariamente e Paulinho pediu para ela sentar entre eles no banco de trás. Caio, pelo retrovisor, viu sua nova família se formando e sentiu Beatriz aprovando em algum lugar além das nuvens. Mas o verdadeiro teste chegou 2 semanas depois, durante o jantar beneficente da fundação. Priscila estava linda em um vestido verde esmeralda, presenteado por Caio, mas ela havia insistido em pagar metade com seu salário. Quando entraram no salão de braços dados, os sussurros começaram. É a antiga faxineira dele, ouvi dizer. Que ousadia! Mal sabe segurar o garfo de peixe. Pobre Caio, está claramente passando por uma crise de meia-idade. Priscila sentiu o rosto queimar, mas manteve a cabeça erguida. Caio percebeu sua tensão e a puxou para mais perto. Ignore-os. Eles não sabem de nada. Eles sabem que não pertenço a este mundo. Ela murmurou. Talvez estejam certos. Antes que Caio pudesse responder, uma voz idosa cortou o salão. Priscila Santos? É você mesma? Uma senhora elegante aproximava-se, os olhos brilhando. Era Dona Teresa, uma das maiores filantropas da cidade e amiga íntima de Beatriz. Dona Teresa! Que surpresa! Priscila cumprimentou-a com genuíno afeto. Minha querida, soube que você está coordenando a fundação em memória de Beatriz. Não poderia haver escolha melhor. A senhora virou-se para os curiosos que observavam. Para quem não sabe, Priscila era uma de nossas voluntárias mais dedicadas. Trabalhava durante o dia, estudava à noite e ainda encontrava tempo para ajudar no banco de alimentos todo fim de semana. Eu não sabia disso. Caio olhou para Priscila impressionado. Você nunca perguntou sobre meu trabalho voluntário. Ela sorriu timidamente. Achei que não fosse importante. Não importante? Querida, você foi indicada por Beatriz pessoalmente para uma bolsa de estudos integral. Dona Teresa continuou. Mas então Beatriz faleceu e o processo ficou parado. Caio, você não revisou os arquivos pendentes dela? Caio empalideceu. Nos meses após a morte de Beatriz, havia negligenciado diversos projetos pessoais dela, incapaz de lidar com a dor. Priscila poderia ter se formado há 2 anos se ele tivesse prestado atenção. Priscila, eu não sabia. Não faz mal. Ela segurou sua mão. O tempo de cada coisa é perfeito. Se eu tivesse conseguido a bolsa na época, nunca teria trabalhado na sua casa. Nunca teria conhecido você, Bia e Paulinho. Alguns atrasos são apenas disfarces para destinos melhores. Dona Teresa sorriu aprovadoramente. Beatriz sempre dizia que você tinha sabedoria além dos anos, Priscila. Estou feliz que vocês dois se encontraram. Ela ficaria satisfeita. A aprovação de Dona Teresa mudou a atmosfera do salão instantaneamente. Se a maior filantropa da sociedade aprovava Priscila, então ela era digna. Caio observou fascinado como Priscila navegava pelas conversas com graça natural, falando sobre os projetos da fundação com paixão autêntica que encantava até os mais céticos. Ela é incrível. Uma voz ao seu lado o fez virar. Era Roberto, seu melhor amigo. Completamente diferente de Sabrina e das outras. Ela é real. Caio respondeu simplesmente. Tudo nela é verdadeiro. Você vai casar com ela? A pergunta pegou Caio desprevenido, mas a resposta veio sem hesitação.
Sim, quando ela estiver pronta, quando as crianças estiverem prontas, quando todos nós estivermos prontos para esse próximo passo. 3 meses depois, em uma tarde ensolarada de primavera, Priscila recebeu seu diploma de pedagogia. A plateia pequena, mas barulhenta, incluía Caio, Bia, Paulinho, Tia Rosa, Dona Marta e Dona Teresa. Quando seu nome foi chamado, os gritos de "Vai, Priscila" de Paulinho ecoaram pelo auditório, arrancando risos dos presentes. Após a cerimônia, Caio a levou de volta ao jardim de inverno da mansão, o lugar onde tudo havia mudado. As crianças esperavam lá, segurando uma caixa embrulhada. "Temos um presente de formatura para você." Bia entregou a caixa excitada. Dentro havia 3 itens: um álbum de fotos feito pelas crianças com momentos dos últimos meses, um colar com pingente em formato de casa e uma chave. "A chave é da porta da frente", Paulinho explicou, "porque você não é mais visita, é família. O colar tem nossa casa porque você mora no nosso coração agora", Bia completou, usando a frase que a terapeuta havia ensinado. Priscila caiu de joelhos, abraçando ambos, enquanto lágrimas de felicidade escorriam livremente. Caio ajoelhou-se também, envolvendo todos em um abraço coletivo. "Espera, tem mais uma coisa." Ele afastou-se ligeiramente, tirando uma pequena caixa do bolso. Mas em vez de abri-la, entregou para Bia. "Você quer fazer as honras?" Bia abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com uma esmeralda no centro. A pedra favorita de Priscila, descoberta por Caio em conversas casuais sobre cores. "Priscila, a gente sabe que você e o papai já namoram." Bia começou claramente ensaiada, mas sincera. "E a gente pensou muito sobre isso. Você nunca vai ser nossa mãe porque a mamãe é insubstituível. Mas você pode ser nossa Price", Paulinho continuou, "que é um papel só seu, de alguém que cuida da gente, ama o papai e faz panquecas que estão quase tão boas quanto as da mamãe. Então o papai pediu nossa permissão." Bia estendeu o anel. "E a gente disse sim. Você aceita casar com o nosso pai e ser nossa Prisci para sempre?" Caio tomou o anel das mãos de Bia, seus olhos fixos em Priscila. "Eu sei que não sou perfeito. Cometo erros, duvido quando não deveria. E ainda estou aprendendo a confiar completamente. Mas escolho você todos os dias. Escolho seu sorriso, sua bondade, sua força. Escolho construir uma vida onde amor multiplica em vez de dividir. Casa comigo." Priscila olhou para Caio, depois para as crianças expectantes, depois para a tia Rosa, que chorava orgulhosa nos fundos. Pensou em tudo que havia passado, a dor, a humilhação, o medo. Mas também pensou na cura, no perdão, no amor que cresce mais forte exatamente onde foi quebrado. "Sim", ela respondeu, a voz firme. "1000 vezes sim." O anel deslizou perfeitamente em seu dedo. As crianças explodiram em gritos de alegria. Tia Rosa soluçava, e Caio a beijou como se fosse a primeira e última vez simultaneamente. Naquela noite, após as crianças dormirem, Caio e Priscila ficaram no jardim, sob as estrelas, suas mãos entrelaçadas. "Você acha que vai dar certo?" Priscila perguntou suavemente. "2 mundos tão diferentes." "Não são mais 2 mundos." Caio beijou seus dedos. "É um mundo novo que estamos construindo juntos, com pedaços do meu passado, do seu presente e do nosso futuro." Beatriz aprovaria. "Beatriz está sorrindo agora mesmo." Ele apontou para uma estrela particularmente brilhante. "Ela sempre dizia que amor verdadeiro é aquele que sobrevive ao pior e escolhe ficar. Nós sobrevivemos e escolhemos ficar." Priscila encostou a cabeça em seu ombro, observando as orquídeas que haviam florescido contra todas as probabilidades. Como elas, seu amor havia crescido em solo improvável, enfrentado tempestades terríveis, mas finalmente encontrado seu lugar ao sol. E naquele jardim onde tudo começou, sob as bênçãos silenciosas do passado e as promessas barulhentas do futuro, 2 corações quebrados descobriram que, às vezes, as rachaduras são exatamente onde a luz entra. O amor verdadeiro não é aquele que nunca quebra. É aquele que, depois de quebrado, escolhe se reconstruir mais forte, com ouro preenchendo as fraturas
e transformando cicatrizes em obras de arte.